Federal Cast. Um texto que vocês vão ver que ele fala da amizade de uma forma muito clara. E falar de amizade no contexto cristão é uma coisa muito especial, porque a amizade, ela meio que nos ajuda a nos tornar mais parecido com Cristo. E eu estava até no aniversário, tava no aniversário ontem à noite. E nos momentos lá do aniversário, né, que as pessoas falando do aniversariante, uma pessoa disse uma coisa que realmente me chamou a atenção e é muito verdade, que as amizades, elas fazem com que a nossa caminhada na Terra, ela seja mais leve. E antes dessa chamada se iniciar, eu estava conversando com o Juninho, eu perguntei até uma passagem que me chama muita atenção, quando Jesus ele realiza uma cura, que está em Marcos 2, do 1 a 5, e o texto vai falar que alguns amigos conduziram um paralítico numa maca, meio que desceram com ele, levando esse paralítico para que Jesus o curasse. E a gente também vê alguns exemplos de pessoas que foram, eu acho esse o principal, né? De amigos levando outros a Jesus. E isso é uma verdadeira amizade que Deus coloca em nossas vidas, que nos aproxima de Cristo. E indo para o texto, eu gostaria de ler o texto primeiro. O texto está em Filipenses 2, do 19 a 30. Eu peço que vocês deixem aberto. O texto diz o seguinte: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conhecer o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então, logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro para comigo. Amém. Senhor, fala nosso coração. Antes de iniciar o texto, eu queria trazer pelo menos um contexto geral da carta, para a gente entender bem o texto em si, porque esse texto, diferente de muitos que a gente encontra aqui no livro de Filipenses, que são verdadeiros hinos teológicos, Paulo vai falar um pouco da relação que ele tinha com Timóteo, que ele vai dizer aqui no início, e com Epafrodito. Então, é necessário a gente entender bem o contexto disso. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E as pessoas da igreja em Filipenses, né, igreja de Filipe, eles estavam extremamente preocupados com o apóstolo Paulo. Tanto que, se você for lá para o início da carta, o apóstolo Paulo ele vai tentar acalmá-los quando ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 12, o seguinte: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os irmãos de Filipe estavam extremamente preocupados com a prisão de Paulo, mas Paulo disse: Olha, calma, as coisas podem parecer mais difíceis possíveis, como vocês podem ver, eu estou preso em Roma. Mas ainda assim, o evangelho não deixou de progredir. As prisões não travaram o avanço do evangelho, de modo que eu estou aqui pregando o evangelho e a guarda pretoriana, a guarda lá de Roma, tem conhecido o evangelho. As pessoas conhecem essa carta normalmente como carta da alegria, né? Muito por causa do versículo 4. E eu, particularmente, gostei muito do título dessa série. É o primeiro estudo que eu estou dando nessa série, a última vez que eu estava aqui com vocês já era na série passada. E eu gostei muito do título de Viver de modo digno do Evangelho.
Não que a carta de Filipenses não fale sobre a alegria, mas é como se a carta de Filipenses ela fosse um pouco mais além disso. E como a gente vai ver, a carta de Filipenses ela fala sobre humildade, ela fala sobre a humilhação de Cristo, ela fala de muitas outras coisas que nos ajudam a viver desse modo digno do Evangelho. E Paulo, ele escreveu em Roma para essa cidade de Filipe. A cidade de Filipe era uma cidade romana e que a maioria das pessoas dessa cidade eram gentios, então não era uma cidade que tinha muitos judeus. Só que ela era uma cidade extremamente interessante em Roma. Ela estava bem conectada com uma via chamada de Via Egnatia e que ela ligava todo o leste de Roma. Então, por mais que seja uma cidade pequena, acredito que grande parte de vocês que tem uma Bíblia de estudo e tem alguma imagenzinha, algum desenho que os historiadores fazem de como poderia ser essa cidade, você vê que não era uma cidade tão grande, mas era uma cidade muito bem conectada. E esse nome de Filipos, ele foi dado em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que o nome dele era Filipe da Macedônia. Quando você vai lá em Atos, que é fundamental, a gente, quando vai analisar alguma carta do apóstolo Paulo, a gente entender o contexto em Atos, no capítulo 16, você vai ver que Paulo esteve nessa igreja em Filipos, antes mesmo dele estar preso em Roma, que foi quando ele escreveu a carta. E diversos acontecimentos aconteceram quando ele estava em Filipos. Então você vai ver que Paulo, na cidade, ele curou uma jovem que estava possessa por um espírito adivinhador. Depois ele evangelizou uma mulher chamada Lídia, que o texto vai dizer que ela era vendedora de púrpura. E um dos casos assim mais emblemáticos que a gente vê de Paulo em Filipe é quando ele é preso e ele é açoitado injustamente com Silas, que era o parceiro dele na segunda viagem missionária. E eu digo injustamente porque assim que Paulo é solto, os guardas temem ao saber que ele era cidadão romano e que ele recebeu um tratamento que não era devido a ele como cidadão romano de receber, da forma como ele foi tratado, da forma como ele foi aceitado naquela prisão. Só que, ainda assim, como eu disse até no estudo passado em que eu falei um pouco da conversão do apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho em tempo e em fora de tempo. E até quando ele estava preso, ele pregou o carcereiro, e que o carcereiro se converteu no Senhor Jesus, e depois o texto vai narrar que houve um grande terremoto e Paulo e Silas foram livres da prisão. Mas não somente Paulo estava com Silas nessa segunda viagem, quando ele estava em Filipos, mas ele também estava na companhia de Timóteo. E isso você vai ver no primeiro versículo da carta, quando ele vai dizer o seguinte: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E o que dá a entender é que Timóteo, que foi descoberto por Paulo na sua primeira viagem missionária e que foi chamado para acompanhá-lo na sua viagem, na sua segunda viagem missionária, ele também teve um contato com aquela igreja de Filipe, a ponto de, no primeiro versículo, Paulo dizer, citar não somente ele, mas Paulo e Timóteo. E o texto vai narrar ainda outro amigo de Paulo, chamado Epafrodito. E Epafrodito, ele era como se fosse um emissário daquela comunidade em Filipe. De modo que, muito provavelmente, ele que foi ter com Paulo em Roma, trazendo notícias daquela igreja, trazendo notícias de si mesmo e querendo também apoiar e auxiliar o apóstolo Paulo, trazendo também notícias dele para aquela igreja. Então, Epafrodito ele era como um emissário, digamos assim, entre Paulo e aquela igreja. Se a gente for analisar o capítulo 2, que é o capítulo que a gente leu, é o contexto mais imediato, nos primeiros versículos do capítulo 2 você percebe que o texto ele é regado de hinos bem teológicos. Então, ele vai falar da humildade e vai falar da humilhação de Cristo. Deixa eu ver quem está aqui na chamada. Eu queria que uma pessoa lesse Filipenses 2, do 3 a 4, que é um dos hinos teológicos que Paulo vai fazendo ao longo do texto, e outra pessoa lesse depois do 5 a 8, que ele vai falar do exemplo de Cristo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pronto, ele traz essa primeira mensagem aí acerca de humildade e logo depois ele vai falar de Cristo e o exemplo dele na humilhação, do versículo 5 a 8. Eu queria que alguém lesse também. De preferência outra pessoa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Paulo aqui ele dá dois exemplos, ele dá esses dois, digamos assim, hinos teológicos, se eu posso chamar dessa forma, falando da humildade, falando do exemplo de Cristo. E logo depois, que é o texto que a gente leu, ele vai dar dois exemplos bem práticos, que a gente não pode entender esses exemplos meio que desconectados com o que ele acabou de dizer. Ele falou sobre humilhação, ele falou sobre humildade, e depois ele vai falar sobre seus dois companheiros de viagem missionária, tanto Timóteo como Epafrodito. E ele vai falar inicialmente do versículo 19 ao versículo 24 sobre Timóteo e do 25 ao 30 sobre Epafrodito. Então, vamos começar aqui no versículo 19. Ele começa dizendo o seguinte: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta também, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Para quem não é muito familiarizado com Timóteo, a gente faz a seguinte pergunta, né? Tá, mas quem era Timóteo? Quando a gente vai olhar nos evangelhos, a gente estudando assim a história de Timóteo e como ele aparece no livro de Atos, a gente vê que Timóteo, ele tinha uma mãe e tinha uma avó, que elas eram crentes judias, só que ele era filho de um pai grego. E por mais que ele tenha essa miscigenação, digamos assim, na família dele, ele conhecia e foi criado na palavra de Deus, na lei desde a infância dele. E ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo decidiu puxar ele para a sua segunda viagem missionária, e eles tiveram uma relação tão íntima que é como se, na linguagem que o próprio texto desenvolve, ele se tornasse filho na fé do apóstolo Paulo. E ele não se tornou somente isso, com essa relação de pai para filho, mesmo não sendo sanguinamente, mas ele se tornou um grande cooperador e mensageiro de Paulo às igrejas, como o próprio texto vai dizer que ele planejava enviar Timóteo depois novamente para Filipe. E ele esteve preso junto com Paulo em Roma, e ele provou ter um caráter provado. Timóteo mostrou que ele cuidava não somente dos seus próprios interesses, mas dos interesses de Cristo e da igreja de Cristo. E o texto vai dizer inicialmente: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. E essa expressão, espero, porém, no Senhor, ela também pode ser entendida semanticamente da seguinte forma: olha, se for da vontade de Deus, eu vou mandar Timóteo. E eu gosto muito disso no apóstolo Paulo, porque Paulo era um homem de planos. Quando a gente vai estudar a história de Paulo, ele tinha planos de evangelizar diversos locais. Só que Paulo, ele colocava todos os seus planos diante da dependência de Deus, diante da vontade de Deus, de forma que às vezes ele tem vontade de ir para um lugar, mas ele percebe que o Espírito Santo conduz ele para outro lugar. E Paulo, ele sempre estava esperando no Senhor Jesus, ele sempre estava esperando na vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Mandava-os Timóteo. E naquela época, gente, a gente não tinha o privilégio que a gente está tendo hoje, né? Que eu estou falando com vocês aqui da minha casa. A gente não tinha WhatsApp, não tinha um Skype para fazer uma ligação. Então, realmente, Paulo estava preso. Ele tinha um desejo de conhecer como estava a situação daquela igreja e ele tinha que enviar alguém para isso. Então, ele esperava mandar Timóteo. E por que enviar Timóteo? Como eu disse no início, no primeiro versículo dessa carta, ele já fala Paulo e Timóteo. Timóteo ele já tinha um primeiro contato com aquela igreja a princípio. Então, era a Timóteo que ele pretendia levar. E nos versículos posteriores, ele justifica sua escolha. Olha no versículo 20 e 21, eu vou ler. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. A primeira informação que ele diz é o seguinte: olha, eu vou enviar Timóteo. Por que eu vou enviar Timóteo? Porque eu não tenho ninguém de igual sentimento. E essa palavra, essa expressão de igual sentimento só vai aparecer aqui no Novo Testamento. No grego é uma palavra que se chama isopsichos, e ela significa da mesma alma. O que ele está querendo dizer é o seguinte: porque eu não tenho ninguém de mesma alma que cuide dos vossos interesses. E isso é uma característica impressionante, não só para a gente entender a unidade que Paulo tinha com o Timóteo, mas entender o que ele vai dizer depois, que cuide dos vossos interesses. Timóteo, ele servia
com muita abnegação, e ele tinha interesse pelos filipenses. Ele tinha o que a gente leu, o que Larissa leu quando fala do exemplo de Cristo. Ele tinha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não tinha uma visão do ministério dele voltada para si mesmo, autocentrada nele. Ele não buscava riquezas, não buscava promoção pessoal, nem agradar as outras pessoas. Mas Paulo via em Timóteo um desejo de servir a igreja de Deus e cuidar dos interesses da igreja. E quando eu estava estudando esse texto, eu vi uma pregação interessante de um pastor batista chamado Felipe Niel. E ele disse o seguinte, que se você afirma buscar os interesses de Cristo, você precisa necessariamente buscar os interesses dos seus irmãos. E Timóteo, ele entendeu isso perfeitamente. Ele buscava os interesses de Cristo. E entendendo que ele buscava os interesses de Cristo, ele queria saber como estava a igreja em Filipos. Ele buscava entender como estavam aqueles irmãos. E Paulo via isso na vida de Timóteo, dizendo o seguinte, que eu não tenho de igual sentimento que nem eu tenho com Timóteo, que cuide dos vossos interesses. E ele vai dizer o seguinte, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. A gente pode imaginar da seguinte forma, como se no mundo tivesse dois tipos de pessoas, dois tipos de homens, aqueles que buscam seus próprios interesses e aqueles que buscam os interesses de Cristo. Tem um texto de um autor famoso chamado James Montgomery Boyce, que ele diz o seguinte, é fácil colocarmos outras coisas em primeiro em nossa vida. Você pode colocar sua própria reputação primeiro, você pode colocar seus prazeres em primeiro lugar, pode colocar em primeiro lugar seus planos, sua família, seu sucesso ou qualquer outra coisa. Mas se você fizer isso, todas essas coisas ficarão distorcidas e você perderá a maior de todas as bênçãos da sua vida. E ele conclui, porque Timóteo colocou Cristo em primeiro lugar, as outras coisas se estabeleceram naturalmente. Então, Timóteo entendeu que a principal coisa que ele deveria buscar na vida dele, como um sentido existencial, era buscar as coisas de Cristo. E buscando as coisas de Cristo, era buscar os interesses dos seus irmãos. E Paulo diz o seguinte, cadê? Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Todos eles quem? Quem a Paulo estava se referindo quando ele disse todos eles buscam o que é próprio? Muito provavelmente Paulo estava se referindo aos líderes em Roma que o abandonaram na prisão e queriam vê-lo prejudicado. E Paulo faz até um desabafo no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, porque de fato tinha essas pessoas que proclamavam a Cristo meramente por inveja e que queriam ver muitos líderes como o apóstolo Paulo prejudicados, como Paulo faz em diversas cartas na Bíblia, até em 2 Coríntios, por exemplo, em que ele vai falar que existiam muitos líderes na igreja que queriam ver o apóstolo Paulo prejudicado. E esses buscavam aquilo que era seu, não o que é de Cristo Jesus. E falando mais sobre Timóteo, no versículo 22, olha o que Paulo diz. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele vai encerrar falando do caráter de Timóteo, e ele vai dizer que o caráter dele foi provado, como se ele tivesse passado pelas dificuldades, pelas fornalhas da vida, né? E que a partir das dificuldades a fé de Timóteo foi provada e foi aprovada. E uma coisa que eu vejo muito na igreja brasileira é que a liderança ela precisa ter um caráter provado. Toda liderança precisa ter um caráter provado. E eu fico muito triste quando eu me deparo com algumas igrejas, me deparo com algumas situações em que pessoas estão ocupando certas posições de liderança, simplesmente, fulano tá ali porque é arrumadinho, é cabide ali de, se for um pastor, né, um cabide de emprego, e nunca teve o seu caráter provado por uma comunidade. E uma vez eu estava conversando com Jamile, e Jamile me disse uma coisa que ela tem escutado na igreja dela, que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, olha, se você vê um jabuti em cima de uma árvore, tenha certeza que ele não subiu ali, foi uma pessoa que botou ali. Então, muitas vezes, as pessoas colocam pessoas no ministério para servir ao evangelho, só que essas pessoas nunca tiveram seu caráter provado para isso. E é por isso que a gente vê tanto escândalo. Não sei vocês, mas eu vejo. A gente está num período, né, de bem complicado, né? Eu vejo as notícias lá de pastor foi preso,
enfim, a gente está vendo com mais recorrência pastores sendo acusados de crimes terríveis. Isso é uma pena. Isso mostra que a igreja ela não tem observado a liderança e provado o caráter dessas pessoas. E aprovado também, provado e aprovado. E ele vai continuar. E conhecer seu caráter provado, se referindo a Timóteo. Por quê? Porque ele serviu ao evangelho junto comigo. Então, foi a partir dessa experiência que Paulo viu que o caráter dele foi provado, né? E ele serviu, não de qualquer jeito, mas ele serviu como filho ao pai. E já trazendo um pouco, né? A ninguém tenha de igual sentimento. Existia uma conexão muito forte entre Paulo e Timóteo, de forma que, mesmo que eles não sejam consanguíneos, Paulo vai dizer que a relação entre eles era uma relação de filho e pai. E essa relação de parceria em uma amizade cristã, em uma relação de discipulado, que a gente leva para o resto da nossa vida. Isso que é impressionante. E ele vai encerrar essa parte de Timóteo falando o seguinte: este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo ele tinha esperança de ser livre. Ele acreditava que aquela prisão em Roma não era a última vez que ele ia ser preso, não era o momento dele, como de fato não foi aquela prisão. Paulo ainda vai passar por muitas outras situações até ele chegar no último momento dele. Mas ele tinha uma esperança que tão logo ele esperaria enviar Timóteo. Só que não seria uma coisa imediata, porque ele diz: tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, ele planejava enviar Timóteo, mas ele precisava, primeiramente, ver a situação dele no momento que ele estava. E depois ele diz que eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, Paulo aqui fazendo mais planos, como eu disse no início, mas o que é interessante é isso. Paulo faz planos, mas ele sempre coloca seus planos na submissão e na vontade do Senhor. Na segunda parte desse texto, a partir do versículo 25, ele vai falar de outra pessoa. Timóteo a gente conhece em diversas partes da Bíblia. Tem 2 Timóteo, tem 1 Timóteo, tem, enfim, inúmeros livros. O Timóteo está em Atos. Só que Epafrodito a gente só vê aqui nas Escrituras. A gente não conhece muito sobre ele. E ele vai falar assim, a partir do versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, primeiro, quem era Epafrodito? Ele só é citado nessa carta, e uma informação que a gente tem é que ele era gentio, e por Paulo não poder enviar Timóteo naquele momento, ele estava esperando no Senhor mandar Timóteo, ele decide enviar Epafrodito imediatamente. E ele dá algumas informações sobre Epafrodito. Nesse versículo 25, eu queria que vocês observassem aí. Primeiro, ele chama Epafrodito de meu irmão. E eu acho interessante isso, porque ele poderia começar falando diversos adjetivos, olha, Epafrodito é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me ajudou demais. Só que ele diz, olha, Epafrodito é meu irmão. E ele cita a primeira característica e a principal, que é o principal elo que nos une, somos irmãos em Cristo. Então, essa é a principal característica e a primeira que ele diz de Epafrodito, ele é meu irmão. Mas ele não é só meu irmão, mas ele é cooperador. Ou seja, ele trabalhava na obra de Cristo e me ajudava também em relação à prisão dele e à igreja de Filipe. E ele também disse que ele é um companheiro de lutas. Tem algumas versões, não sei qual é a versão que vocês têm aí, que vai dizer que ele era um companheiro de milícia, que dá uma ideia bem militar. Tanto que o William Hendrickson, quando ele vai falar sobre esse texto, ele faz um comentário bem militar. Eu vou ler aqui para vocês o que ele diz. Um obreiro deve ser também um guerreiro, porque na obra do evangelho terá que combater contra muitos outros inimigos. E ele cita mestres judaizantes, gregos, romanos, escarnecedores, adoradores do imperador, sensualistas, governadores desse mundo tenebroso, etc. Então, olha só os desafios que eles tinham que enfrentar naquele período, judaizantes, gregos, romanos, e que ele vai dizer que, olha, um obreiro é também um guerreiro, e Paulo vai dizer acerca de Epafrodito que ele era um companheiro de lutas. Então, ele estava lá junto dele, cooperando na obra do evangelho, nos desafios que o apóstolo Paulo tinha. Não somente isso, mas ele também era um mensageiro. Ele veio de Filipe até o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, para trazer satisfações. E ele vai dizer que ele era auxiliar nas necessidades do apóstolo Paulo.
E quando ele usa essa expressão, auxiliar nas minhas necessidades, ele usa uma palavrinha grega chamada liturgos. Quando a gente pensa nessa palavra liturgos, a gente já pensa, liturgia, e a ideia é semelhante. É como se o trabalho que Epafrodito fizesse ao auxiliar o apóstolo Paulo era algo sagrado. Quando Epafrodito servia o apóstolo Paulo em suas necessidades, ele também estava fazendo um serviço a Deus. Isso de uma forma muito ampla para nossas vidas. A gente também deve pensar sobre isso. Até que ponto, quando a gente serve a um amigo, a gente serve a algo na igreja, isso é algo litúrgicos, é algo que a gente faz para Deus? Ou será que a gente só faz, vou fazer esse serviço aqui por uma satisfação pessoal, porque eu gosto, porque, enfim, inúmeras outras motivos, sem o principal, né, que é o serviço a Deus. Quando Epafrodito serviu o apóstolo Paulo, o texto vai dizer que ele via isso como algo sagrado. No versículo 26 ao 28 diz o seguinte: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Aqui, Paulo vai dizer outra informação. Epafrodito adoeceu. E ele adoeceu bem pesado. Ele vai dizer que, visto que ele tinha saudade de todos vós, estavam angustiados, porque ouvistes que adoeceu. Então, a igreja estava sabendo que Epafrodito, que também era daquela comunidade, estava doente. E uma verdade que a gente extrai daqui é que a gente não é imune a essas coisas, né? Então, muitos acreditam que, porque a gente é crente, a gente não vai poder adoecer, e que isso é falta de fé, mas Epafrodito adoeceu, aqui no texto, e não só adoeceu uma gripezinha normal, né? O texto vai dizer que ele adoeceu mortalmente. Então, ele adoeceu de uma forma tão forte que ele estava meio que às portas da morte. E se a gente sabe que hoje uma doença mortal, com a medicina que a gente tem hoje, já é complicado, imagina naquela época, que você não tinha praticamente nada. Você tinha o quê? Chá, você tinha uma medicina bem naturalista, né? Digamos assim, se eu posso usar essa expressão. E ele estava nessa situação. Então, isso, né? Não somos imunes a essas situações. E o texto vai dizer o seguinte: visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiados porque ouvistes que adoeceu. Então, Epafrodito, ele adoeceu e ele estava angustiado porque ouviu que aquela igreja, ele soube que aquela igreja sabia que ele adoeceu. E ele não tinha um celular, um WhatsApp para gravar um áudio e disse, gente, eu adoeci, mas eu melhorei já, Jesus me curou, ótimo. Então, claro que ele estava angustiado, porque ele soube, meu Deus, ele soube que eu adoeceu. Como será que eles estão pensando de mim? A distância física é grande, a distância temporal é grande, eu não posso tomar... Se eu mandar uma carta, que era o que muito provavelmente estava acontecendo, também ia demorar, então ele estava angustiado com isso. O cenário era esse. Epafrodito adoeceu, a igreja em Filipe descobre, fica angustiada, e Epafrodito fica angustiado também. E Paulo, ele já estava triste por estar preso, e ainda recebe essa notícia de que Epafrodito estava doente. Por mais que o apóstolo Paulo seja um dos prisioneiros mais felizes que a gente vai encontrar nas Escrituras, não tem outra pessoa assim, como a gente vai ver até lá em Filipenses 4, né? Se eu não me engano, quando ele vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor e aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo era um prisioneiro feliz, mas a gente também não pode entender que ele também estava um pouco triste por estar naquela situação, por não estar pregando o evangelho da forma como ele estava pregando. E Paulo sabia que a doença de Epafrodito, caso ele viesse a falecer, ele ia ficar tão triste, mais triste ainda do que ele já estava, né? Tanto que ele vai dizer nesse versículo, eu estou entre o 26 e o 28, tá, gente? Deus se compadeceu dele, ou seja, ele está dizendo, Deus o curou, mas não se compadeceu somente de Epafrodito, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, a gente vê aqui o propósito soberano de Deus numa cura, né?
Então, quando Deus curou Epafrodito, e o texto ele não vai dar detalhes da forma como ele foi curado, se ele foi curado de uma forma miraculosa, se ele fez algum tratamento, porque a gente sabe que naquela época eles tinham diversos tratamentos de plantas, etc., que eles tomavam, mas o que importa é que Deus o curou e isso é graça de Deus. Mas Deus na cura de Epafrodito, ele não pensou somente em Epafrodito, ele pensou em Paulo, ele pensou na igreja de Filipe. Então vocês percebem que a cura muitas vezes ela acontece e graças a Deus que Deus é um Deus que cura de enfermidades. Muitas vezes essa cura vem não somente pensando no nosso próprio bem-estar, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Quando Epafrodito foi curado, Deus também pensava em Paulo, Deus também pensava naquela igreja. E diante da cura de Epafrodito, olha o que Paulo diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Olha, Epafrodito adoeceu, Epafrodito foi curado, e eu me apresso agora em mandá-lo para vocês o verem, para trazer essas mensagens que eu quero trazer para vocês, e eu tenha menos tristeza. No versículo 29, ele conclui, dizendo o seguinte: recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, ele diz o seguinte: honrai sempre a homens como esse, como Epafrodito. A gente vive muito numa época de que a quem eu devo honrar? Quando a gente vai olhar a dinâmica do mundo, a gente vê, tipo, honram pessoas inteligentes, bonitas, pessoas poderosas, pessoas que ganham muito dinheiro. Só que Paulo diz, olha, no meio cristão não deve ser assim. Dentro da igreja, a gente deve honrar de uma forma diferente que a gente vê a honra do mundo. Paulo diz as características de Epafrodito. Ele era irmão, ele era um cooperador, ele era um companheiro de lutas, ele era um mensageiro e ele auxiliava Paulo em suas necessidades. Eram a esses homens que a igreja deveria honrar. Honrai sempre a homens como este. Por que a igreja devia honrar homens como este? Por causa da obra de Cristo. Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, ele está se referindo aqui bem a Epafrodito, mas a gente pode entender de uma forma geral. A igreja precisa de homens como Epafrodito e como Timóteo, homens que cuidam dos interesses da igreja de Cristo, homens que tenham um caráter provado e homens que estejam dispostos a dar a sua própria vida em serviço de outros. E essa linguagem aqui, de chegar às próprias da morte, se dispôs a dar a sua própria vida, isso é uma grande humilhação. Isso é o que a gente vê de mais prático que a gente pode ter para a nossa vida quando a gente lê aqueles hinos teológicos que foram lidos no início do capítulo 2, principalmente esse no versículo 5, quando ele fala da humilhação de Cristo, que sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, esses eram os exemplos práticos que o apóstolo Paulo queria trazer. Epafrodito e Timóteo. E o texto vai encerrar no versículo 30, dizendo que... Ah, não, versículo 30 eu já li, desculpa. Botei no 29. Mas ele encerra com isso. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E eu quero encerrar aqui com algumas aplicações. A relação que Paulo tem com Timóteo e com Epafrodito, elas trazem algumas lições para a gente. Primeiro é o seguinte: a gente deve cultivar dentro da igreja amizades intencionalmente espirituais. Eu queria fazer aqui uma série de perguntas e queria que vocês pensassem acerca dessas perguntas. O seguinte, vou começar. Qual é o principal assunto na sua roda de conversa com os irmãos? Será que, após o culto, quando você se reúne depois da pregação, você se reúne para falar de tudo, menos sobre a pregação, menos sobre qualquer coisa espiritual? Então, você vai falar da série que você assistiu, você vai falar daquele jogo do Flamengo com Corinthians, que o Flamengo ganhou, que o Corinthians perdeu, e você volta para casa
Em vez de pensar no sermão, em vez de pensar na comunidade, você vai pensando no jogo, você vai pensando em tudo, menos no sermão. Outra pergunta: em que nível você acha que está ajudando o seu irmão a crescer em áreas difíceis espiritualmente para eles? Olhe para você mesmo nesse momento. Você se acha útil para o seu irmão de alguma forma? Porque se você não se achar, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que pelo menos em alguma medida, em pequeno grau, a gente deve ajudar nossos irmãos da nossa igreja a se tornar mais parecidos, mais semelhantes com Cristo. Outra pergunta: você tem incentivado o discipulado em sua igreja local? Qual foi a última vez que você deu um conselho particular para seu irmão? Qual foi a última vez que algum irmão chegou para você e disse, cara, não estou bem? Aí você, pois vamos sentar aqui, vamos conversar? Começa a falar, escute, e depois que essa pessoa falar, você começar a falar do evangelho para outra pessoa. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Porque isso é você cultivar amizade dentro da igreja, que não é uma amizade que a gente vê no mundo, amizade de faculdade, que qualquer pessoa tem, mas é uma amizade intencionalmente espiritual, que é esse tipo de amizade que a gente tem, que a gente deve ter, e espero que todos tenham. Eu falei bem no início aqui daquela passagem daqueles amigos que levaram o paralítico, desceram a maca para ele ser curado. A gente precisa desse tipo de amigo, em que a gente está naquela crise de ansiedade, naquela crise depressiva, assim, com vontade de sumir, e vir falar com você, conduzir você a uma pessoa mais experiente, fazer alguma coisa, não ser aqueles amigos que ficam, fulano tá passando por isso, tá sabendo? Tô sabendo, e morre aí. Não tem oração, não tem nada. Isso é muito perigoso. Então é isso que eu quero provocar vocês nesse sentido. Cultive amizades e intencionamentos espirituais. Mas não somente isso. Cultive relacionamentos profundos e afetivos. Gente, às vezes eu digo isso porque às vezes eu tô falando essas coisas não como se eu fosse a pessoa que só fala de forma espiritual na igreja, não, tá, gente? Não confundam as coisas. Mas muitas vezes a gente cai sim nesse erro. E muitas vezes não cultivamos relacionamentos profundos e afetivos. Às vezes a gente entra numa roda de conversa e o assunto tá tão raso que você fica, meu Deus, ou você sai da roda de conversa porque você não aguenta, ou você de fato, gente, vamos falar de outra coisa, vamos falar de uma coisa aqui mais profunda, vamos trazer algum conteúdo de fé para essa conversa, algo que a gente possa se exortar mutuamente, algo que construa alguma coisa, não fique nessa coisa rasa. Tenho certeza que o apóstolo Paulo, diante de Timóteo e Epafrodita, diante não só deles, mas de todos os amigos que ele tinha, né, que ele construiu ao longo do ministério, eram relacionamentos extremamente profundos, extremamente afetivos, extremamente pautados na fé, extremamente intencionalmente espirituais. E é esse exemplo que a gente deve ter quando a gente analisa a relação de Paulo com Timóteo e Epafrodito, como é até o título dessa mensagem. A ninguém tenho de igual sentimento. Outra coisa que esse texto ensina a gente é que a cura de pessoas ela não pode ser feita quando a gente bem quer, mas parte da vontade de Deus. Porque quando a gente vê a cura de Epafrodito, a gente encontra um propósito muito amplo. Deus não curou Epafrodito para dizer assim, olha, Epafrodito, vou lhe curar aqui e ponto final. Tudo tem um propósito. E Deus tinha um propósito na vida de Epafrodito com sua cura, que, claro, envolvia seu bem-estar, né? Como filho de Deus, e isso é bênção, mas também envolvia o bem-estar do apóstolo Paulo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza quando estava preso, e também da igreja de Filipe. Então, sempre que a gente vê uma cura que vai acontecer ao longo da igreja, ou com a gente, Deus pode sim nos curar de forma milagrosa, ou com algum irmão da igreja, tem que saber isso. Deus tem um propósito nisso. Deus não faz nada aleatoriamente. Tem uma frase que eu não lembro mais o autor, que diz o seguinte: Deus não joga dados. Deus ele tem um propósito para tudo, inclusive para as nossas curas. E fico muito feliz quando vejo curas de irmãos da Missão Federal e vejo outros que têm lutado enfermidades e também entendem que Deus tem propósito nisso. Uma visão madura acerca da cura divina. Isso é muito bom, isso é muito saudável. E o quarto e último ponto de aplicação que eu queria falar era que a gente precisa ter lealdade no serviço. Como eu disse, quando Epafrodito ele auxiliava o apóstolo Paulo, o termo era liturgos, né? Então é como se ele estivesse prestando um culto a Deus quando ele estivesse
servindo o apóstolo Paulo. Então, será que quando a gente serve a igreja, serve a alguém, a gente está fazendo isso com que intenção no nosso coração? Somente para uma promoção, uma satisfação, vou servir bem muito, porque lá na frente, quem sabe, eu viro um presbítero muito conceituado, eu viro um conferencista, eu viro não sei o quê. Ou será que a gente está servindo só por promoção e não como serviço a Deus? A gente está servindo para agradar as outras pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente serve para agradar a Deus? Que fica esse questionamento. E eu queria encerrar com uma frase que é de um ator que, infelizmente, teve umas coisas bem pesadas envolvendo ele, né, que é o Joshua Harris. Mas, embora ele, infelizmente, não esteja nos caminhos do Senhor, eu reconheço que muito do que ele escreveu, inclusive tenho livros dele, a obra dele não morreu, digamos assim. Ele tem um livro chamado Ortodoxia Humilde, excelente, em que ele diz que devemos oferecer o nosso melhor para nos apresentar aprovados, e aprovados não por nosso lugar na história, não por nossa cultura, nem por nossos colegas cristãos, mas por Deus. Somos seus servos. Somente a aprovação divina importa. E é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês, assim como falou ao meu. E eu queria encerrar esse momento fazendo uma oração. Vou orar. Deus Santo, Pai amado, nós louvamos a Ti, Pai, pelo privilégio que é escutar a Tua palavra e saber que Tu és o nosso Redentor. Tu és um Deus que cuida de nós. E diante de tantas dificuldades que a gente passa nessa terra, de angústias, o Senhor coloca amizades no nosso caminho para ajudar a suportar esse fardo que nós carregamos nessa terra. E isso é maravilhoso, isso é glorioso. Eu não só te agradeço por minhas amizades, mas eu te oro para que cada pessoa que está aqui presente escutando reflita sobre isso, em agradecer a Deus por nossas amizades que são colocadas com propósito e por ti, para nos auxiliar em nossas lutas, em nossos dilemas, em nossos problemas. E muitas vezes, quantas vezes nós chegamos para ti, diante de ti, chegamos para algum amigo e nossa mente parece que está uma bagunça, parece que nada se encaixa, parece que os menores problemas não têm solução, e o Senhor usa pessoas para nos trazer de volta para os teus caminhos e nos dar um entendimento equilibrado acerca do teu evangelho e como devemos viver nessa terra. Louvado seja o teu nome por isso. Te oro pela vida de cada pessoa aqui, te oro pela saúde de muitos. Oramos no início pelo pai de Lohane, gostaria de colocar também por Neto e pela mãe de Aslaine, por muitos que estão enfermos, que são do nosso meio, que também precisam dessas orações, Pai. Se eu estiver esquecendo também alguém, que ainda assim te oro de uma forma geral, pedindo para todos aqueles enfermos que participam da missão federal ou que tem algum familiar enfermo, que tu venhas cuidar dessas pessoas e dar o pleno entendimento do propósito que tu tem em cada coisa, inclusive para a cura. É isso que eu te oro e já te agradeço por tudo. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.